Bom pessoal, lembrando que review vai conter spoilers, então se você não viu o drama, se você não quer spoiler, esse não é o vídeo pra você ainda. Veja e depois volte aqui. Mas se você quer mais informações sobre o drama, aqui no card está a sua sinopse e também as minhas primeiras impressões nada sérias sobre o drama. Então vamos falar livremente. Bem-vindos ao vídeo e essas são as minhas opiniões sobre o drama chinês Novoland Pure Eclipse. Então vamos ao review do drama Novoland Pure Eclipse. Se você não é inscrito, se inscreva, também deixa aquela curtida no vídeo que me ajuda muito. Ok. E vamos falar desse drama. A gente esperou muito ele ser lançado durante o ano, tava todo mundo muito ansioso, obviamente por causa do seu grande elenco, Yang Mi e William, dois queridíssimos aí do mundo dos C-dramas. Também tínhamos aí o Shu Kai-shen, recentemente um outro ator querido. É nóis. Então eu tinha uma expectativa pro drama lá em cima. A saga Novoland tem vários dramas muito bons, então estava todo mundo querendo ver como ia ser esse novo drama dentro desse universo. E finalmente tivemos a chance aí de ver o drama completo, os seus 48 episódios, que iam ser mais, se eu não me engano, ia ser 50 e pouco episódios, eu já não lembro mais. Então eu acho que teve alguns cortes, mas eu acho que o drama foi bem conciso e contou toda a história que queria contar e não deixou nenhuma ponta solta. Mas vamos lá analisar um pouco desse drama ponto a ponto. O que dizer, o drama veio arrasando nos cenários. Todo o reino, o palácio, a casa do mestre, a árvore. Até ali no final, o lugar que eles vão morar juntos ali um tempinho também, muito lindo. E as roupas maravilhosas, os figurinos maravilhosos. Acho que a roupa no final teve um grande destaque, porque você tinha uma personagem importante dentro da história e vários personagens que trabalhavam com a questão do brocado, do bordado. Mostra ali como que era essa questão delas estarem sempre fazendo as roupas oficiais, as roupas das consortes, uma roupa pra princesa, a roupa do imperador, a roupa de alguém que mudava de posto, como o irmão da Raishi, quando ele é condecorado, sobe de nível, ele tem que ganhar uma nova roupa e vai lá. Eu sabia que quando a Aishi fosse começar a se vestir de mulher, seriam figurinos maravilhosos, lindíssimos, com ela bem feminina, cheia de adereços e acessórios, o que já tinha na consorte, né, na Tilan. As roupas da Tilan, o cabelo trançado da Tilan, característica da região e do povo dela. A Tilan sempre muito bonita. Eu creio que é engano seu. O imperador também sempre muito bonito. Eu gosto do Shifu, tanto quando ele tá usando aquela roupa dele mais casual ali, de mestre mesmo, uma coisa, cabelo solto, uma roupa mais clean, branca. Quando ele também já volta a ser um oficial e prende o cabelo, ele tá sempre ali com uma roupa mais da realeza. É sempre muito legal também ver o detalhe dos cabelos das empregadas, né? Aquela luazinha. Luazinha de Sailor Moon na cabeça. Cabelos muito diferentes também. As armaduras que a Raishi usa também, que eu gostei bastante. Gosto também da armadura do Zwin, o irmão dela. É uma armadura já bem masculina, bem bonita.
Shifu e o Imperador aparecem pouco de armadura, mas quando aparecem também são armaduras maravilhosas. Em termos de figurino, eu realmente gostei muito de toda a construção, dessa questão de você ter um foco ali na história, na questão das vestimentas, como aquilo era importante pro status. Dentro do palácio, a função das bordadeiras era uma função importante. Pro inverno, pro verão, pro outono, as estações muito diferenciadas entre si, que você tinha que trocar as roupas que as pessoas usavam, uma coisa mais quente, uma coisa mais fresca, e isso ficava na responsabilidade dessas mulheres que trabalhavam no palácio. Os figurinos, realmente, pra mim, foi nota 10. Quanto aos efeitos visuais, eu acho que aqui tá um ponto forte e um ponto fraco do drama. Você tem muitos pontos fortes, como as cenas no mar, a cena da sereia. A sereia tá muito bem feita, tem também aquela cena da árvore florescendo, que ficou muito bem feita. Você tem várias cenas muito bem feitas. As batalhas, as cenas a cavalo, as flechas, tem uma hora que no final ali as flechas são lançadas umas contra as outras e batem. Ficou muito bem feito isso. Então a gente tem vários pontos bem positivos. O que é que você quer mais? Mas também temos, como eu disse, alguns pontos negativos. Que de vez em quando você vê o chroma key. A montagem não tá muito bem feita. A questão, na verdade, da iluminação não foi muito bem feita. Achei engraçado porque tem cenas que os cenários existem de verdade. E de vez em quando você tem uma cena naquele local e você vê que usaram um fundo falso. Realmente não entendo porquê. Mas são pequenos detalhes que não estragam o drama por causa disso, mas que realmente dá pra perceber ali que não foi tão bem feito, que poderia ter sido melhor realizado. Apesar de passar na saga Novoland, que é um mundo de fantasia, não teve tanta fantasia quanto eu esperava que tivesse. Realmente só a questão da sereia e das pérolas, da mão dela, daquele poder. Também tem a questão do Baishi, né, da ligação dele com o Imperador, mas fora isso, não. Realmente eles tentaram manter bastante o drama pé no chão, então acabou que eles não precisaram fazer todos esses efeitos de mágica e de magia. Tem uns pontos fortes e uns pontos fracos, mas ok, isso não estraga a história. As músicas maravilhosas, adoro as músicas desse drama. Gosto muito da abertura, não conhecia a cantora que canta, mas lindíssima a voz. E o encerramento é cantado pelo nosso famosíssimo aí, o Rei das Hostes. Ele é um homem, mas tem aquela voz feminina maravilhosa, então a música do encerramento também maravilhosa. Todas as músicas que fazem parte da construção de cena, de clima de cena, realmente é tudo muito perfeito, muito bem feito. O drama está de parabéns. E vamos falar dos personagens que merecem algum destaque. Vou começar falando aí dos menos importantes por os mais importantes dentro da história. Vou começar falando de um que eu gosto muito, que é o eunuco Mudekin. Eu sempre gosto muito desses personagens, aquele servo bem fiel, que fica do lado do seu imperador até o fim. Quando existe essa ligação ali do imperador ou de uma pessoa nobre com o seu eunuco ou a sua empregada, realmente é uma ligação muito forte. Vira uma ligação familiar mesmo. Até me emocionou bastante no final a cena dele.
Ai meu Deus, já tô chorando por causa do eunuco. Não abrindo mão de estar do lado do seu imperador mesmo no momento de perigo. E ele realmente foi um servo fiel até o fim. Assim como esse aqui, que trabalha pro mestre. Gosto muito do personagem dele. Ele tá sempre ali na linha de frente. Tirando a Raishi e seu irmão, o Zoyan, ele é o homem de maior confiança do mestre. Ele tá sempre ali na linha direta de comando. Falar também um pouquinho da Lan Juan, a sereia. Um peixe vive contente aqui debaixo do mar. Muito bonitinha a sereia do início ao fim. Ela é um ser divino, não só divino porque tem poderes especiais, mas porque ela é realmente muito boazinha. Gostei do que ela representa. Ela é vista como uma grande divindade, mas como tal ela demonstra uma grande humildade. E um ser que, apesar de não ser humano, tem uma grande empatia pelas emoções humanas, pela vida humana. O único personagem mítico que a gente tem e que representa toda essa questão da esperança, porque ela realmente acaba sendo a grande esperança ali de vida pro mestre. E divindades, na verdade, são isso. São entidades que trazem vida e esperança. E realmente ela acaba trazendo isso dentro da história. Falar um pouco do Sumin ali, que é o primeiro vilão. E tem uma motivação meio idiota aí pra não gostar do nosso protagonista. Ele culpa ele pela perda do pai, mas é claro que em guerras, em batalhas, vidas são perdidas, batalhas são perdidas. Aquela velha história, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. O pai morreu porque tinha que morrer, né, filho? Perdeu a luta, perdeu a briga. Tanto o Imperador como o Prota também perderam muitas pessoas. Você vê que o Shifu perdeu toda a família, o Imperador também perdeu toda a família, então não foi só ele que perdeu alguém. Isso acaba sendo idiota porque com certeza o pai dele era alguém fiel ali ao Império, por isso devia estar lutando do lado do mestre e do lado do Imperador. Mas foi o nosso primeiro vilão, o primeiro mini-boss a ser vencido. O outro mini-boss é o irmão do Imperador, o Jishan. É engraçado que todo mundo que chega naquele episódio junto, seria Atlan, ele e o General Tan, são ali o que vão causar muitos problemas para o Imperador. Falando um pouco dele, o ator realmente mandou muito bem fazendo aquela questão de ser idiota. Ele manteve aquela casca, aquele personagem, aquela máscara por muito tempo. Mas depois a gente vê ali que ele era um traidor infiltrado. Isso foi uma surpresa pra mim dentro da história, que ele seria um irmão falso, que realmente o verdadeiro irmão teria morrido. Não sei por que colocaram isso, não acho que isso mudaria alguma coisa dentro da história. Acho que mais uma questão de facilitar que o Imperador realmente matasse ele. Acho que usaram esse artifício mais pra não fazer o Imperador matar um membro da própria família. Eu achei que o Imperador ia ser mais mal. E eu acho que ele acabou se tornando um ponto fraco do Imperador, por o Imperador realmente querer ter uma família, acreditar que ele era um verdadeiro irmão dele. E não ter tomado nenhuma atitude, não querer duvidar, não querer descobrir a verdade. Que o Shifu há muito tempo sabia que ele era um traidor ali, que ele podia trazer problemas, trazer o caos, e acabou trazendo bastante problema mesmo. Parabéns aí pro personagem, um personagem excelente. Vamos falar agora do General Tan, um ator aí que eu gosto muito desde A Mulher do Rei. Ele lá fazia o sênior da Gonsun Li. E aqui o ator também fez um bom trabalho. Você vê desde o início que ele é apaixonado por ela, pela princesa, que ele realmente ama muito ela. Ele realmente é um homem estrategista, inteligente, é um bom general. Mais ou menos. Ele, na verdade, era um homem apaixonado que estava preocupado com a mulher que ele amava e acabou tendo essa sua fraqueza usada contra ele. E acabam usando ele. Infelizmente, ele acaba com uma peça de manobra aí, uma peça importante ali no final, na grande jogada contra o Imperador. É engraçado isso porque no final eles conseguem usar um homem bom para fazer um grande mal. Inclusive causar o grande mal da pessoa que ele mais amava. Tanto que ele acaba se matando. Eu sabia que ele ia se matar ali. Você vê que a Raishi nem mata ele, ela tenta lutar com ele sem matar ele no final. Porque ela mesma fala, não, ele não ia fazer isso, ele não é assim. Ela sabe, ela conhece ele. Conhece a índole dele, porque ela lutou ao lado dele. Quando pessoas lutam juntos, você acaba conhecendo melhor aquela pessoa. Realmente ali ele estava sendo usado. Justamente por isso é um ataque que ninguém esperava. Nem o próprio ator dessa traição, que é esse General Tan, ele via isso chegando, porque não seria uma decisão que ele tomaria, a não ser desse jeito, com uma chantagem emocional. Então o príncipe ali, vamos agora já entrar no personagem do príncipe, o irmão da Atlan, Solan, e realmente chega ali como o último mini-boss e que traz toda a destruição final para a vida da irmã, para a vida dele também, para a vida do general.
E pra todos os nossos personagens, coitados. It's me. Ele ali que traz a grande desgraça final. É o irmão dela, ela realmente gostava daquele irmão. E no final ali o tio Chico, esse eunuco aqui. Eu tô brabo. Mostra o que veio ali, que ele estava fazendo ali desde o início como um traidor infiltrado pra uma grande traição final. E o príncipe faz tudo isso e no final ele perde a vida, a irmã perde a vida, nada do que ele fez dá certo. E o que eu achei interessante desse drama é que ele é o último mini-boss, porque o verdadeiro vilão da história seria o pai dele e é um personagem que a gente nunca viu, o que é muito engraçado. Não. Tudo que veio de ruim, de manipulação pro reino ali dos nossos protagonistas veio desse local e desse homem que é o pai da Tilan e a gente nunca viu ele. Oh, não! É muito estranho isso. A gente nunca viu o Big Boss da história, o verdadeiro vilão. A gente não teve nem a chance de ver a cara dele. E que causou tanto caos e tanto sofrimento só manipulando pessoas, manipulando a própria filha, manipulando o próprio filho e usa tudo e todos à volta dele para o que ele quer. Realmente eu gostaria de ter visto essa pessoa, que é um grande mestre estrategista tanto quanto o Shifu. Mas isso foi um diferencial do drama que tá de parabéns aí. Um grande vilão que a gente nunca viu e nunca vai ver. Vou falar aqui um pouco do Yudu, não que ele tenha sido um grande personagem dentro da história, mas tava ali pra gente ter mais um ator gatinho. Ai, que delícia! Também pra dar aquela filmada ali no Shifu, no mestre, foi legal ter ele na história. De vez em quando é necessário, né? Como diz uma colega minha, ó. Macho quando sente cheiro de outro macho voando em volta ali da sua fêmea é que resolve tomar algumas atitudes e é verdade, isso é fato. Engraçado no final quando eles realmente ficam juntos, né? Os protas. Ele meio que toca nesse assunto, né, dele, eu fiz a loja, fiz o doce, tem um restaurante, porque também eu posso fazer as mesmas coisas que ele fez pra você naquela época. Você vê que cutucou a ferida do mestre mesmo, tá certo, valeu a pena. Agora vamos entrar aí nos nossos 6 protagonistas da história. Vamos começar falando da nossa bordadeira, a Zelil, a nossa ceguinha. Vou chamar ela de ceguinha carinhosamente, tá, gente? É um ceguinha carinhosa. Gosto muito toda a parte da cena dela, da tia. Ah, nem falei da tia, mas vamos falar da tia aqui enquanto eu falo dela. Seria ali a esposa prometida do mestre. Como essas promessas de casamento eram muito corriqueiras na época, era visto como algo sério e ela realmente tomou aquilo pro coração e não aceitou. Quando descobriu ainda mais que a Hashi era mulher e tentou se vingar. Uma personagem complexa dentro da história. Uma mulher que esperou por ele muitos anos, que era o grande amor dela e acaba meio que fazendo bobagem aí por querer se vingar por não ter tido seu amor correspondido, o que acontece muito. É verdade. Acho que uma das cenas mais fortes do drama é ali quando todas as bordadeiras tomam aquele veneno e morrem. Foi uma cena impactante, né? Muito forte. É sim. E acabar sobrando só a nossa ceguinha. Uma das minhas maiores penas dentro desse drama é que ela realmente nunca viu o rosto do amor dela. Putz, cara. Só chama ele de irmãozinho, nosso irmãozinho. Ela ali, com seu deus do vento bonitão e maravilhoso. Do qual ela nunca viu a face. E ela é uma personagem muito boa dentro da história, não só por ela ser fofa, ela é meiga, por ela ser uma mulher talentosa e que, mesmo cega, não desistiu daquilo que ela gosta. Aquilo que eu falo, nem sempre a mulher forte dentro de uma história é uma mulher que luta, que batalha, que mata. Aqui nós temos um exemplo de uma mulher muito forte, que perdeu todo mundo que ela conhecia, que ficou cega e mesmo assim não desistiu. Seguiu em frente. Passou a comandar todas as bordadeiras e ao mesmo tempo depois teve a coragem de abrir mão dessa posição por quem ela ama, pra salvar sua própria vida também, porque ela tinha virado meio que o alvo dos inimigos. Você vê que é uma personagem muito batalhadora, muito incrível, sem precisar ser masculinizada ou sem precisar lutar. E eu gosto quando a gente tem personagens assim. É importante mostrar que força também vem da questão da força de vontade de viver e fazer a coisa certa e continuar buscando seus sonhos mesmo quando empecilhos estão ali no seu caminho. May the force be with you. May the force be with you. May the force be with you. E ela é um personagem que mostra muito esse lado da força, da verdadeira força, que é enfrentar a vida e não ter medo de superar desafios. Vamos falar agora do irmãozão, o Zuin, nosso irmãozão. Desde o início eu gosto dele, desde que mostra ele quando ele é criança.
Um personagem muito forte dentro da história. Ator maravilhoso, não conhecia, fez um personagem fortíssimo, tava se destacando muito dentro da história. Ele até fez uma reclamação, acho que dentro da história. É uma pena que quando ele voltou pra tribo, realmente ele meio que sumiu do drama. E eu não sei se esses episódios que foram cortados foram ali da parte da tribo. Eu acredito que sim, porque você via que tava até construindo ali um conflito. Eu acho que o conflito com o irmão gêmeo dele ali também ia ser maior. É a sensação que me passa, porque o personagem sumiu ali no final do drama, que é uma pena. O grande discípulo do Shifu, do mestre, um cara de grande caráter, grande força, um rapaz maravilhoso, um coração de ouro, muito envergonhado, nunca se mostrou ali pra menina que ele amava. Acho que foi o grande erro dele, foi esse. Ele também protagoniza uma das melhores cenas de luta dentro do drama, que é a luta contra aqueles dois bruxos. Eu devia ter até falado disso lá na parte dos efeitos. A única outra cena que tem um pouco de fantasia dentro da história. Os dois bruxos que tentam matar o imperador. E uma coisa que eu gostei muito é que as personagens femininas hoje em dia, elas têm que ser tipo as melhores, ninguém ganha. E eu acho muito legal que a Heishi nunca conseguiu ganhar dele. Ela nunca foi nem mais forte do que ele, nem mais forte do que o mestre. Achei isso bem realista. Às vezes quando a gente precisa que seja assim, essa coisa de que a personagem mulher tem que ser sempre superior em tudo, tem estragado muitas boas histórias. E aqui não teve isso, eu fico muito feliz. E é o nosso casal aí fofíssimo, que teve as cenas mais fofinhas, mais amorzinho, eu acho, dentro da história. Ela toda derretida com a cena dos dois, muito fofinhos, tão bonitinhos. O único casal ali que teve um final realmente feliz. Pena que a gente não teve nenhum beijinho dos dois, né? Podia ter uma bitoquinha, né, gente? A gente merece de vez em quando uma cena de beijinho, mas não tivemos, tá bom. Fazer o quê? Não vamos reclamar, pelo menos eles terminaram juntos e bem. O Big Brother aí da nossa Heishi, personagem maravilhoso, encantador. Não tem o que falar, ele não tem defeito, ele é muito fofo. É engraçado, é maneiro. Só tenho dó que ele teve que se separar da Heishi do mestre. Realmente acho que no fundo ele não queria, mas ele teve que seguir o caminho dele aí para o bem maior, assim como a Heishi no final também tem que fazer. E acaba que os irmãos ali têm um destino parecido no final, colocar o bem maior acima das suas vontades pessoais. Vamos falar da Tilan, a nossa consorte. E a princesa chega no reino e tem que casar com o imperador, que não quer nem ver ela nem pintada de ouro, porque ela lembra... Lembra, não é igual a mesma atriz, né? A sua falecida imperatriz, a sua falecida esposa que ele amava muito e perdeu. Realmente uma personagem sofrida, coitada. Sofre muito no início. Vou fazer uma pausa técnica aqui para uma observação. Sobre a relação complicada da Tilan com o imperador e sobre as polêmicas que envolvem essa relação, eu não vou colocar nesse vídeo porque eu quero fazer um vídeo só sobre esse assunto. Então depois no canal, na parte de fatos e curiosidades, eu vou lançar um vídeo só sobre essa questão, pois esse tópico merece um vídeo só pra ele. E é uma personagem, acho que é a personagem que mais muda durante a história. Uma garota acanhada, envergonhada ali, que foi colocada ali realmente para ser usada contra o imperador, mas que acaba se apaixonando por ele de verdade, vai começando a ganhar força, se tornar forte, fica grávida, se torna forte pelo filho, forte por quem ela ama. Você vê que o amor a torna uma pessoa mais forte. Ela representa muito bem um pouco da vida da consorte naquela época, mas que infelizmente é usada como o calcanhar de Aquiles do nosso imperador. Eu sabia que ela seria o ponto fraco dele e foi plantada ali para ser o ponto fraco dele. Infelizmente para ela, porque ela realmente amava ele de verdade. Era um casal que a gente queria ver felizinho ali criando os filhos. Mas não foi assim. A personagem dela é uma graça, como diz o irmão dela, todo mundo gosta de você, é uma mulher fácil de gostar. E eu acho isso legal dentro da história, o imperador realmente acabar gostando dela e não gostando da Heishi. Outra coisa, graças a Deus, o imperador. Eu sei que
sinopse mentiu pra nós. E a gente esperava ali um triângulo amoroso, mas eu acho que ela é a mulher ideal pra ele, que é uma mulher que acalma, dá apoio pra ele, um conforto sentimental, que é o que ele precisava. Você vê que ele já é muito louco, ele já é muito agitado, ela é calma. A mesma coisa, o Shifu já é mais calmo, a Hashi já é mais agitada. Aqueles opostos que se completam. Achei legal isso, de realmente ele ter se apaixonado pela Tilan. E não... Aquele drama que todo mundo sempre se apaixona pela protagonista. Isso. E vamos falar dele agora um pouco, do Imperador, nosso Shukaishen. O nosso chuchuzinho. Complicada a vida do pobre rapaz, né? Sofreu muito, perdeu a esposa, a mulher que ele amava, perdeu o pai, perdeu toda a família. Perdeu muita coisa, era uma pessoa muito traumatizada. Você vê que é uma pessoa depressiva. Tá liberando a loucura de tanta coisa que ele passou. Acho que no final, quando ele morre, é realmente a palavra que eu tô cansado. Você vê desde o início que ele tá cansado da vida. Aquela não era a vida que ele queria pra ele. E acabou estando ali por uma força do destino. E realmente, em vários momentos, o personagem dele rouba a cena. O ator realmente fez um papel maravilhoso, mesmo quando ele é violento, ou quando ele é gentil, ou quando ele é aquele super amigo do mestre, mostrando que é um grande ator em ascensão. Mostrou muito bem os dois lados da personalidade dele, tanto o lado negro quanto o lado bom da força. E eu acho que uma das coisas mais bonitas dentro do drama, o amor mais bonito ali, vem dele, da amizade dele com o mestre. Acho que dentro da história esse é o amor mais forte, o amor dos amigos. Foi muito legal também que eles não brigaram por mulher, eu acho que isso é um lado positivo dentro do drama, realmente a amizade deles sempre foi primordial, principal, inquebrável, maravilhosa. E no final das contas, o grande defeito do Imperador foi ter um lado bom, de ter pontos fracos. O Imperador realmente não pode ser bonzinho demais, porque ele acaba se ferrando por causa disso. Tem que ser justo, mas não tem que ter medo de punir, mostrar força, e ele dava mais piti do que realmente ser mal. E quando as pessoas foram se apercebendo disso, que ele realmente era uma pessoa muito sensível e muito fácil de atingir nesse ponto, que era a questão familiar, da questão das pessoas que ele amava, isso acabou sendo a derrota dele no final das contas. Agora vamos falar dos nossos dois protagonistas, começando pelo nosso Shifu. O Jiamin, nosso querido William, chamar ele de Shifu, o mestre. Que personagem maravilhoso que nos entregou aí, William. Um grande mestre, uma grande pessoa, um grande homem. Amazing Banjo Lee. E que muita gente passou raiva com ele, né? Porque ele não tomava uma posição. Você vê que ele mantém aquela cara de frio dele. Máscara da frieza. Ele mesmo fala isso, que ele aprendeu a não demonstrar emoções para as pessoas não saberem o que ele tá pensando. É o grande estrategista da história. Eu gosto de ver alguns comentários no Face, vi pessoas comentando que ele era muito egoísta. E eu discordo totalmente, ele é justamente o contrário. Pessoas egoístas são aquelas que só pensam em si. E ele não, ele é o contrário disso, ele sempre coloca o bem geral e todo mundo acima dele. E por isso ele não toma decisões egoístas, como colocar o seu amor em primeiro lugar. Então ele demorou muito pra se confessar e assumir que gostava dela. E deixou algumas pessoas irritadas. Lógico, é irritante porque a gente quer ver o casal junto logo. É nóis. Mas é totalmente compreensível dentro da mente dele, dentro da posição dele como um mestre, como alguém que tem que se preocupar com a segurança de todos. Você vê que quando ele era jovem, já era uma pessoa livre, despreocupada, mas que tudo o que ele passou junto com o Imperador transformou ele naquilo que ele se tornou, uma pessoa mais contida. Na época da questão da ceguinha ter tomado veneno, eu sabia que ele não tinha matado ela. Não tem como ele fazer isso, não tá dentro da personalidade dele sacrificar inocentes. Ele não teve coragem nem de matar a Tilan.
É um homem muito bom, mas que se contém sempre por priorizar o bem dos outros. E um estrategista é um guerreiro maravilhoso, um mestre maravilhoso e depois um homem apaixonado maravilhoso. Finalmente decide desistir das coisas e de tudo para fazer a vontade da amada e para estar ao lado da amada. Infelizmente não dá muito certo, mas ele tentou pelo menos, né? E aí vamos entrar no personagem da Yang Mi, a nossa Hashi. Protagonista que eu gostei muito por atores de ela ser um pouco diferente daquelas protagonistas que a gente sempre viu. Mesmo a Yang Mi faz muito, que é aquela pessoa muito poderosa, sem defeitos. Aqui não, nós temos uma pessoa humilde que vem de uma origem humilde e tem muitos defeitos. Chega a ser chata, é desobediente, é infantil quando ela fala, você não confia em mim, não é isso. Você vê que ali é uma cena mostrando a infantilidade, a inexperiência da personagem. Vi também comentários no Face falando que não era um personagem à altura da atriz. Na história, ela é uma pessoa mais nova, mais inexperiente. Ela tem que mostrar essa inexperiência extremamente coerente dentro da personagem, que é uma personagem jovem, uma personagem que está amadurecendo, que está conhecendo a vida e o mundo ainda. Eu acho que ela fez um trabalho maravilhoso, muito incrível nesse sentido, que vai crescendo e vai amadurecendo e vai vendo as coisas pelo lado que o mestre já via, que já conhece, e ela vai aprendendo a olhar o mundo por esse ângulo também. Como as coisas são difíceis, você querer proteger o mundo não é fácil, você tem que abrir mão de muitas coisas pessoais para isso. E ela acaba se tornando e sendo muito igual a ele nesse sentido de priorizar os outros sempre também, acima de tudo. E eu achei isso legal da personagem. Ela também, como eu falei, ela não é aquela que é melhor em tudo. Tirar aquela coisa que a personagem feminina tem que ser sempre a top das tops em tudo, não precisa. Ela pode ter defeitos, ela tem que ter defeitos para ela ser uma boa personagem. E discordo, eu acho que a personagem é maravilhosa, muito à altura da atriz, e a atriz fez um trabalho maravilhoso. Vamos falar do casal também, demorou pra esse casal sair. Uma batalha aí pros dois começarem a dar um passinho à frente ali pra ficarem juntos, pra mostrarem os sentimentos, mas isso foi legal porque deixou a gente vidrada ali na história. E foi bonito, os dois realmente demonstraram amor. Mais de uma cena ali que mostra a questão de que eles realmente dormiram juntos, vamos dizer assim. A cena do casamento, temos várias cenas dos dois que são cenas muito bonitas e fofinhas também. Um casal que realmente eu vou lembrar do seu amor e da sua batalha para ficar juntos, onde um se torna realmente a força um do outro. E a personagem dela também é maravilhosa em relação com o irmão, que é uma relação muito bonita. A relação dela com o imperador se constrói ali também, uma amizade muito legal. Ela com a Attilan também sempre teve uma amizade com a Attilan. Você vê que ela é uma pessoa que cria grandes amizades, ela sempre é muito amiga de tudo e de todos. Ela aprende, começa a ter essa compreensão do outro, a ler o outro, o que realmente as pessoas são por dentro, não só aquilo que elas demonstram ser. E ela se torna uma mulher fortíssima que acaba ali como a Imperatriz Regente, foi a única que sobrou ali para reger o reino. E a Yang Mi fez um trabalho, sem dúvidas, maravilhoso, sem críticas. A história é uma história primeiramente mentirosa, porque a sinopse fala uma coisa totalmente diferente, enganaram a gente merece um nariz de palhaço, deixa eu pôr o nariz de palhaço aqui na minha cara, e falaram que ia ser um triângulo amoroso. Não estou reclamando que não teve, mas foi mentira, foi mentira. Tá lá na sinopse, e a sinopse não bate nada com a história que eles contaram pra gente. Não. Vamos lá, vamos falar da história que eles nos apresentaram, que dizem ser muito diferente da história do material original do livro. Mas uma história muito legal, uma história incrível, bonita,
dramática, triste, mas boa do início ao fim, te prende do início ao fim. Tudo que eles foram colocando, explicando, é plausível dentro da história que eles estavam construindo, dentro das personalidades dos personagens que eles construíram. Pessoas continuaram sendo aquilo que são, só foram amadurecendo. A Raishi praticamente vira o mestre, os dois são muito parecidos. A Tilan não muda o que ela é em essência, ela sempre foi uma pessoa boa, fofa, amiga, ela continua, ela só vai se tornando mais forte dentro dessa personalidade. O Imperador nunca foi uma pessoa ruim, sempre foi uma pessoa boa, traumatizada, mas boa, e da Piti e tal. Ele não perde isso dele, ele continua lá dando os gritos dele, ele continua sendo o que ele é, o mestre é a mesma coisa. Só senti falta um pouco, como eu falei, da questão lá da tribo, mostrar melhor ali a resolução das coisas, o vilão a gente nunca viu. Mas a história de forma geral foi muito bem contada, as traições a gente meio que já sabia que podia acontecer, as motivações era o trono, era poder, era dinheiro, era ganância. No início você não entende muito bem a questão, qual a grande importância das pérolas. Da sereia dentro da história, isso que eu falei, isso foi legal, depois ali ela voltar, realmente ela ser a grande esperança pra vida do mestre e tudo. Então acho que o drama foi se construindo e contando a história de uma maneira maravilhosa. Um drama que veio, pra mim, pelo menos, pra entrar pra história como um dramaço. E a minha cena favorita, eu acho que é por eu ter esperado muito essa confissão. O mestre realmente se confessa, faz aquela carta, faz até caminho de flores. O Shifu tava todo romântico. Botou pétalas de flores, tudo pra receber a sua amada, tudo vermelho, tudo muito bonito. No final, não termina tão bem assim, né? Vira um casamento fake, mas é a minha cena favorita. E vamos falar do final. E o final, como eu esperava, não é um final Disney, claro. Eu sabia que ia acontecer algumas desgraças. Achei bem coerente com a história o final. Perdemos ali o Imperador e a Tilan, mas ficamos aí com o filho deles. E os dois estão criando um príncipe. Ela como a imperatriz e sua mãe, ele ali como seu mestre, o seu tutor. Que significa que há esperanças e que eles estão juntos ao mesmo tempo. Podem não estar juntos como eles planejaram. E por tudo que a gente viu do mestre e dela, eu acho que eles não iam conseguir viver essa vida longe dos problemas do palácio, longe dos problemas do imperador. Eles são pessoas que estão sempre preocupadas com o dever. Quando ela realmente consegue sair do palácio, ela sai, mas o coração dela fica. Mesmo ela lá, ela pediu pra mandarem informações pra ela de como as coisas estavam sendo. Eles queriam viver o seu amor, mas nenhum dos dois queriam deixar aquilo tudo pra trás. Porque o cumprimento do dever sempre falou muito forte pros dois. Assim. Eu sabia que o Shifu ia virar o Baishi do príncipezinho. E é legal a questão do destino, que até mesmo uma sereia salvar a vida dele e tornar ele uma pessoa saudável de novo. No final das contas, serviu pra salvar a vida do futuro regente. A sina da vida dele, que é ser um Baishi, ele acabou não conseguindo se livrar disso. E acaba sendo uma história de sacrifício muito bonita. No final das contas, a história de amor mais bonita é a da amizade do Imperador com o Shifu. E que culmina nele se sacrificando para dar continuidade na vida do filho dele e da Tilan. Que é o famoso ciclo da vida, as coisas se repetem. Por mais que a pessoa tente fugir do destino, o destino tá sempre lá, puxando as coisas de volta pro seu lugar. O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Mas eu achei um final maravilhoso. E os dois estão vivos e cuidando do príncipe. Isso que importa. Enquanto há vida, há esperança. E é isso, essas foram as minhas opiniões sobre o drama chinês Novoland Pure Eclipse. E realmente foi um dramaço, nota 10, amei. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você pensa diferente, comente, né? Cada um pensa de um jeito e vê as coisas da sua maneira. E é isso que é legal, as pessoas são tocadas pelas histórias de maneira diferente. Se inscreva no canal, até o próximo vídeo, beijinho e tchau.